Olá a todos, episódio 31 de Shemuel. A última vez a gente parou numa parte dramática, o Shaul, ele não conseguiu pedir para Deus ajuda, não conseguiu pedir para os Neviim, não conseguiu pedir para os Urim Betumim, então ele pega uma ação dramática e vai para uma Balatov, uma mulher que, através das magias, ela fala com mortos. E aí Shaul quer urgentemente falar com Shmuel, e ele, no seu desespero, vai para Balatov, para essa mulher, que isso é uma proibição da Torá fazer isso. Mas olha onde ele está, o ponto que ele está disposto a chegar aqui, por causa que ele está na dúvida, ele está com medo, com dúvida, e não conseguiu perguntar para Deus nos modos normais, então ele se sentiu obrigado a ir para essa Baala Tov. Certo? E a gente falou que quando ele pediu para ela trazer Shmuel, para ela falar com Shmuel, que ele quer falar com Shmuel, trazer Shmuel dos mortos, como se fosse, ela de repente dá um grito. Ah! E o que foi esse grito? Certo? A mulher fala para Shaul: Você é o Shaul, por que você me enganou? Aí o Shaul: Sim, não é, não tem problema. É verdade, eu sou o Shaul, não tem problema. Só me fala o que você viu. E aí ela falou: Eu vi um homem muito, muito assim. O Tanakh chama de Elohim. Elohim pode ser o nome de Deus ou pode ser uma pessoa muito importante. Eu vi uma pessoa muito importante na minha frente subindo. E aí o, o Shaul pergunta, mas como ele era? Ela começa a falar como ele era, a aparência dele, e o Shaul fala, Shmuel, eu quero falar com ele. E aí, só entre parênteses, aqui tem uma discussão grande nos comentaristas, se isso é algo real mesmo, se existe essas magias ou não. Tem uma discussão grande nos comentaristas se realmente isso acontece ou talvez isso está acontecendo na mente de Shaul também, né? Uma possível explicação que isso tudo está é a consciência pesada de Shaul, mas pelo Pshat Pashut, o que parece mais do Tanakh é que realmente ela trouxe Shmuel e Shaul tem uma conversa com Shmuel. E o Shaul fala para Shmuel, o Shmuel pergunta para Shaul, por que que você está me trazendo? Por que que você está me irritando, me enervando, me trazendo dos mortos aqui para falar com você? E aí o Shaul começa a explicar toda a situação, fala, os Plishtim estão atacando em várias frentes, eu não sei o que fazer, é uma situação de vida ou morte, eu precisava de alguém e Deus não apareceu para mim. E aí o Shmuel fala, mas é óbvio que Deus não apareceu para você. Eu já falei para você que você perdeu o reinado, Deus não está mais com você. É óbvio que não. E aí, de uma maneira muito, muito trágica, esse é um episódio um pouco trágico, o Shmuel fala: Você não cumpriu, lembra que você não cumpriu o que Deus pediu para Amalek? Agora você está recebendo o que você merece, Deus não vai mais falar com você. E ele fala: Não só isso, você vai morrer na guerra. Vai ter guerra contra os Plishtim e você vai morrer na guerra. Então, isso é algo muito, muito bem pesado, assim, certo? Obviamente que nunca que não existe destino no judaísmo, certo? Se alguém fala que vai morrer, o Shaul sempre tem a possibilidade de rezar e a gente vai ver exatamente o que vai acontecer com o Shaul nos próximos episódios. Mas né, a gente tem isso com Hizkial. Hizkial, quando a gente vai chegar lá também, se Deus quiser, mas é bem mais para frente, quando Isaías, Yeshayahu, a Navi, o profeta, Yeshayahu vai falar para o Hizkial que ele vai morrer da doença, o Hizkial fala, não, você está errado, e começa a rezar para Deus e ele é salvo. Então, obviamente que aqui, esse fato de Shmuel ter falado que ele vai morrer na guerra não é algo conclusivo, mas é algo trágico, obviamente, porque a gente vem aqui nas profundezas
morais que o Shaul chegou, certo? Ele está disposto a fazer um pecado e agora com esse pecado ele não ganha nenhuma informação nova, ele só fica mais assustado ainda, né? Que com isso ele termina a sua conversa com o Shmuel. O Shmuel ainda fala o teu, como o Shmuel já havia falado, o teu reachá atov mimecha, o teu, uma outra pessoa melhor do que você vai virar rei. Mas aqui nessa vez o Shmuel fala o Davi vai virar o rei, né? O Shmuel ele tinha ungido Davi, tinha coroado Davi, mas secretamente, sem o Shaul saber. Agora que Shmuel já está no Olam Abba, certo? No mundo vindouro, ele obviamente pode falar a verdade sem se preocupar com o que Shaul vai pensar. Mas voltando aqui, o Shaul, ele sai dessa experiência extremamente muito abalado. Ele cai no chão e as pessoas que acompanharam ele para lá e a própria mulher começam a ver ele, está num estado dramático. Eles falam: Uau, você está muito fraco, amanhã você vai na guerra e você está aqui todo abalado, por favor, come uma coisa. E aí o Shaul fala: Não vou comer, eu vou ficar de jejum. E aqui a gente vê de novo, né? A gente já viu antes que o Shaul também ficou de jejum. Que o jejum pode ser uma coisa boa, mas o jejum, se você faz o jejum sem atos, se uma pessoa que hoje em dia a gente tem os jejuns que a gente faz, se a gente faz esse jejum sem alterar nossos atos, ele não tem nenhum valor, não ganha nenhum valor. O Shaul, quando ele jejuou sem ter, ou fazendo coisas erradas, começou a jejuar, isso demonstra uma falta, certo? Ele fala como se ele tentasse impor a Deus alguma coisa. Fala, não, vou fazer, eu vou jejuar, eu vou ir na Balatov para pegar uma resposta de Deus. Parece toda hora que ele está forçando Deus a fazer uma coisa, certo? Em vez de pegar a responsabilidade. E depois disso, essa mulher, essa Balatov, essa mulher que fazia essas magias, ela pressiona muito e as pessoas que estão lá também pressionam muito. Ela pega um animal do campo dela, faz uma seudá, uma refeição farta para o Shaul e eles convencem Shaul a comer, mostrando de novo que Shaul ele é facilmente influenciado também, certo? Então aqui eu vejo pelo menos esse Perek muito uma crítica extremamente grande para Shaul. O Shaul parece que está caindo cada vez mais, certo? Agora, só entre parênteses, Hazal, os nossos sábios, eles falam, quando Shmuel fala para Shaul que ele vai ser morto, ele fala: Você vai estar iti, você vai estar comigo, depois, amanhã você vai estar comigo, ou seja, você vai estar morto. Mas os nossos sábios aprendem que o Shaul no final recebeu o Olam Abba, assim como Shmuel tá no Lamabá, ele fala, você vai estar aqui no Lamabá comigo. Então, esse é um ponto entre parênteses que Hazal trazem uma luz, vamos dizer assim, no fim do túnel para Shaul. Mas voltando à nossa história, o Shaul, extremamente abalado, ele come e ele vai embora ainda de noite, ainda no escuro, e assim acaba o capítulo 28. O capítulo 28 começou na noite e acaba na noite também. O Shaul indo na noite, voltando na noite, mostrando que realmente é um simbolismo de que a situação está realmente escura, está realmente ruim para Shaul. Então agora, voltando aos Plishtim, os Plishtim começaram a se juntar, certo? Como a gente falou, eles estavam vendo para atacar em várias frentes, na frente central e na frente do norte dessa vez, no Emek Israel, o Vale de Israel. E aí, as vários, né, tinha 5 cidades dos Plishtim, 5 cidades não, 5 ministros, 5 reinados do Plishtim, vamos dizer assim, 5 tribos dos Plishtim.
E eles começam a se juntar, e de repente na tribo de Achish, na qual Achish era o rei, os outros Plishtim começam a ver e tá lá atrás o Davi e os seus homens. O Davi estava indo guerrear contra Israel, que loucura. O que ele iria fazer? Boa pergunta. É, mas ele está aqui pronto para ir guerrear. Só que continuamos no próximo episódio, se Deus quiser.